Os números de pessoas infectadas pelo coronavírus não param de aumentar em Guaíra. Ontem, 5 de março, Guaíra bateu um novo recorde, registrou 223 casos ativos. O número de atendimentos no ambulatório sintomático Covid-19 tem sido expressivo. Mais de 250 pessoas procuraram atendimento com sintomas do Covid-19 durante a semana. A equipe da saúde de Guaíra relata que estamos vivendo o momento mais preocupante da pandemia. Famílias se alegram e têm esperança quando conseguem um leito de UTI graças ao óbito de alguém e da tristeza de outra família. Se todos os guairenses pudessem acompanhar uma tarde de trabalho no ambulatório e na UPA de Guaíra, talvez entendessem definitivamente que mais do que nunca é necessário não aglomerar, evitar contato físico, usar álcool em gel, usar máscaras e, ao menor sintoma, procurar ajuda. O Covid, quando complica, leva vidas embora num prazo muito curto. O adeus nem sempre é possível. Se as pessoas não se conscientizarem, os números só vão aumentar. E aí não haverá médico, enfermeiro, sistema de saúde, leitos hospitalares ou UTIs, oxigênio e respiradores que dará jeito. Se cuide do seu próximo. Não fica achando que isso tudo não existe. O Covid é real e tem som de desespero. Boa tarde, eu sou o Jonifer Rafael Molina, diretor de enfermagem da UPA Guaíra. Já hoje, conforme essa demanda que estamos recebendo e conforme as adequações que fizemos aqui na unidade, temos hoje 8 leitos para paciente Covid. Dentre esses 8 leitos, a gente tem 6 respiradores. Desses 6 respiradores, temos 4 sendo utilizados no momento, apenas 2 disponíveis. Isso é um número preocupante. A quantidade de pacientes graves que vem chegando nos últimos dias alerta. E dentre esses outros 4 disponíveis, que a gente tem também para Covid, a gente tem mais 3 leitos que são de urgência e emergência, que dependem também desses 2 respiradores que não estão sendo utilizados, que é para o atendimento daqueles pacientes vítimas de trauma, AVC, um IAM, entre as outras emergências que não pararam de chegar na unidade, mesmo com os atendimentos dos pacientes Covid, a gente continua atendendo as outras emergências. Temos esses 3 leitos de emergência e mais 4 que a gente implantou dentro da unidade. A gente fez uma adaptação na unidade para internamento daqueles pacientes clínicos ou trauma que não são tão graves. Então, o paciente entubado é aquele paciente que ele está precisando de um suporte ventilatório, que ele está sendo ventilado por um respirador. Então, é aquela popular, conhecida por respiração artificial, que mais conhecido pela população, que não é ele que está respirando espontaneamente, e sim o aparelho está fazendo com que ele respire, Em uso de oxigênio, é aquele paciente que pode estar tendo aquele suporte de oxigênio, mas por catéter ou máscara de oxigênio ou máscara de CPAP, dependendo o quadro do paciente, a evolução dele, para melhora ou piora do quadro. Os paciente azul e verde, que são os não urgentes, que não são de urgência, e os pouco urgentes diminuíram um pouco, mas esses pacientes que deveriam procurar as unidades básicas de saúde, o quantitativo desses pacientes diminuiu, porque o povo se conscientizou para que serve realmente o serviço de urgência e emergência. E a gente pede, a todos que realmente só procure o serviço, se for alguma urgência e emergência. Evite transitar desnecessariamente, principalmente numa área que a gente tem contato direto com pacientes Covid e outros, entendeu? Então isso ajuda até na questão do que os pacientes não se contaminem e não levem a contaminação para seus familiares ou pessoas conhecidas. O Covid, muitas pessoas têm em mente que
ela é uma doença que atinge apenas o pulmão. Não, né? Não é uma doença que atinge apenas o pulmão. A parte respiratória, ela também é comprometida, né? Essa questão das outras partes do corpo que essa doença atinge. O Covid é uma doença que atinge hemodinamicamente o paciente, a parte renal, a parte cardíaca. Então, por isso que aquele paciente com comorbidade, né, ele é o paciente de risco, que eles falam, entendeu? Então, assim, a gente precisa que as pessoas se conscientizem, né? E se a gente está numa situação hoje de colapso de leitos no estado do Paraná, na nossa região, né? Estamos com pacientes entubados aqui porque não existe mais leitos de UTI. Então, a regulação está cheia de paciente na tela para regular. Então, eles estão fazendo a seleção dos pacientes mais graves, né, para estar encaminhando. Infelizmente, eles estão tendo que escolher quem entra e quem sai na UTI. E o que mais, né, comove, o que mais choca a gente é o quê? Quando libera um leito de UTI, não por alta hospitalar, mas a grande maioria está sendo por quê? Porque pelo óbito daquele leito que está sendo vago, né? Pela dor de uma família que perdeu seu ente querido por causa dessa doença. Boa tarde, aqui é o Márcio de Moura, coordenador da UPA Guaíra. Gostaria de informar a vocês os números de hoje da UPA Guaíra. São 4 pacientes entubados em ventilação mecânica, 6 pacientes COVID clínicos. E hoje nós tivemos também na tenda do assintomático respiratório, até o momento, são 3h30 da tarde, 45 pacientes suspeitos de Covid e confirmados. Meu nome é Eduardo, eu sou médico do SAMU, sou médico também, faço plantão aqui na UPA. Como todos já devem saber, ontem nós batemos o recorde aí de casos positivos ativos no município. 223 casos. Hoje, o ambulatório de Covid estava lotado com 45 pessoas, praticamente já atendido até as 3 horas da tarde. E nós estamos aqui para fazer um apelo para a população guairense. Nós queremos suplicar para que todos os moradores guairenses, para que eles se cuidem, para que fiquem em casa, evitando sair, evitando se expor e evitando também as aglomerações. Nós sabemos aqui, junto à própria vigilância sanitária, que tem pessoas que são positivas, que sabem que já são positivas, que estão circulando aí no meio do povo, dentro do nosso município. Então isso realmente é uma irresponsabilidade por parte dessas pessoas e que, por sinal, acaba expondo as outras pessoas que estão circulando de forma bem intencionada dentro do município. Então o momento agora é um momento grave, nós estamos aqui na UPA realmente apreensivos, nós estamos com um número de ventiladores praticamente todos no máximo sendo utilizados. Se tivermos que entubar mais algum paciente, nós já estamos praticamente com os nossos aparelhos esgotados. Então nós precisamos da conscientização da população e pedimos, né, que se cuidem, usem máscara, né, se tiverem que sair, usem máscara, use o álcool gel, use o álcool 70, né, evite as aglomerações, que isso vai ajudar muito nesses próximos dias. Nós realmente não temos um panorama bonito para os próximos dias. A previsão é que aumente ainda o número de casos. Então nós pedimos que a população colabore com isso.